8h02, vamos falar do caso Cachoeira. Na segunda sessão da CPI, o delegado, que é responsável pela operação que prendeu o Carlinhos Cachoeira, deu um longo depoimento, contou em detalhes e lei de como é que funcionava a quadrilha desse bicheiro, grande bicheiro, né? E deu o maior bate-boca do lado de fora, a gente está sabendo. Foi mesmo, viu, Chico? O depoimento dele, do delegado Matheus Mella Rodrigues, acabou esquentando ainda mais o clima lá na CPI. Parlamentares que acompanharam a sessão secreta disseram que ele confirmou, reforçou a ligação do governador tucano Marconi Perillo, de Goiás, com o bicheiro Carlinhos Cachoeira. Foi a segunda sessão, mais uma vez secreta. O delegado Matheus Rodrigues passou 9 horas na CPI e, segundo parlamentares, disse que as casas de jogos do esquema de Cachoeira rendiam por mês pelo menos R$1 milhão. 30% ficavam com o bicheiro que comandava a quadrilha. O grupo, que atuava em Goiás, tinha planos de expandir os negócios para o Paraná. 13 empresas estavam ligadas ao esquema. 3, de fachada, receberam dinheiro da construtora Delta, que tem muitos contratos com o governo federal. São fatos novos e que devem ser investigados. E a Polícia Federal recomenda essa investigação. O delegado contou que a quadrilha foi investigada durante 11 meses e meio. 81 autoridades foram citadas das quase 260 mil ligações telefônicas grampeadas com autorização da Justiça. O nome do governador de Goiás, Marconi Perillo, aparece mais de 200 vezes. Ainda segundo o investigador, Perillo e o bicheiro Carlinhos Cachoeira se encontraram em pelo menos 2 jantares. Parlamentares também disseram que o delegado contou que a casa onde Cachoeira morava e foi preso foi comprada de Perillo por um intermediário do bicheiro e que havia uma ligação da estrutura do governo do estado de Goiás com a quadrilha. As informações de hoje tornam inevitável e urgente a presença, o quanto antes, do governador do estado de Goiás. Ele já se dispôs a prestar os esclarecimentos à CPMI, pediu à própria Procuradoria-Geral da República que abrisse o inquérito e ele está disposto a prestar qualquer esclarecimento que for necessário. A sessão da CPI foi acompanhada por advogados de 3 acusados de envolvimento com a quadrilha, apesar do protesto de alguns parlamentares, que voltaram a falar sobre a vinda à comissão do Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, para explicar a atuação dele nas investigações do caso Cachoeira. Nada ficou definido. O ministro Joaquim Barbosa, do Supremo Tribunal Federal, disse que Gurgel é intocável. O procurador recebeu também o apoio do ministro Gilmar Mendes. Estamos prestes de iniciar o julgamento desse caso, do mensalão, e que haja, então, talvez um propósito de desacreditá-lo, de deslegitimá-lo, não é talvez uma especulação indevida, porque isso parte certamente de setores interessados em ver um quadro pelo menos pouco claro, turvo. A assessoria do governador Marconi Perillo disse que a venda da casa foi vendida, foi absolutamente dentro da lei. Afirmou ainda que as menções ao nome dele não podem servir de referência para conclusões precipitadas sobre supostas relações indevidas e que, se for convocado pela CPI, vai sim depor. No Rio de Janeiro, o Ministério Público pediu a abertura de inquérito civil público para apurar possíveis irregularidades na venda da construtora Delta, investigada por fraude, corrupção e superfaturamento ao grupo JEF. O foco da investigação, segundo o procurador Nívio de Freitas Silva Filho, é a participação do BNDES na maior empresa da holding, a JBS. A empresa JEF esclareceu em nota que a participação do BNDES na JBS não torna sócio direta ou indiretamente de qualquer outra empresa controlada pela holding e que vê com naturalidade, Renata, os questionamentos relacionados à negociação. Que mesmo indiretamente aí haveria relação entre o BNDES, o frigorífico e a Delta, que está no pivô do escândalo aí da CPI. E Delta com obras milionárias pelo país afora, aliás, quase bilionárias.